Está entrando no ar o Tele Brasil Esporte no Ar, as informações esportivas nacionais para você. Tele Brasil no Esporte. E começamos o Tele Brasil Esporte no Ar falando sobre novo presidente da CBF que tomou posse. Samir Saad, justamente tem 41 anos, assumiu falando nas prioridades. Vamos ter mais detalhes lá no Rio de Janeiro? Falando aí com o comentarista Rodrigo Campos. Olha, Samir Saad assume a CBF e com ele chegam também novas esperanças para o futebol brasileiro. Dentre as promessas feitas pelo novo presidente, achei algumas bem interessantes, como, por exemplo, diminuir o calendário, até porque muitas vezes acaba sendo desumano o enorme número de jogos que os jogadores precisam disputar. Gostei também da possibilidade do fair play financeiro, para que não haja uma disparidade muito grande entre as equipes. A valorização do futebol feminino precisa cada vez acontecer mais e também a qualificação da arbitragem. Esse, para mim, é um dos maiores problemas do futebol brasileiro. Isso tudo acontecendo, tenho certeza que será um excelente início de trabalho e a gente vai poder sonhar, sim, com dias melhores no futebol brasileiro, tanto no masculino como também no feminino. E também aproveitando, a semana passada tivemos aí a primeira convocação de Ancelotti aí para justamente a seleção brasileira. E também foi abordado esse assunto pelo Rodrigo Campos. Seja bem-vindo, Carlo Ancelotti, um dos mais vitoriosos treinadores do futebol mundial. Ninguém precisa aqui falar do currículo extremamente vitorioso desse treinador que durante muito tempo brilhou no Real Madrid, já vai estrear na seleção brasileira no jogo contra o Equador no próximo dia 5 em Guayaquil e depois no dia 10 em São Paulo, jogos válidos pelas eliminatórias sul-americanas contra a equipe do Paraguai. Na convocação do Ancelotti, essa primeira convocação, algumas surpresas, como o Antony, por exemplo, que desde setembro de 2023 não vestia a camisa amarela, isso porque na oportunidade ele estava com aquela acusação de agressão. O Alexandre do Lille, zagueiro, para mim uma novidade. Casemiro, que durante muito tempo foi jogador do Ancelotti no Real Madrid, não deixa de ser também uma opção muito legal, até pela experiência desse jogador. O Richarlison, atualmente no Tottenham, mas que jogou com o Ancelotti no Everton. Matheus Cunha, do Wolverhampton, também uma novidade, pelo menos para mim, na seleção brasileira. O Andrei Santos, do Strasbourg. O Carlos Augusto, lateral esquerdo do Inter de Milão. Enfim, algumas surpresas. No futebol brasileiro, por exemplo, ele convocou 5 jogadores do Flamengo. O Alexandro, Danilo, Léo Ortiz, Gerson e o Wesley. Concordo muito com o Alexandre e Danilo pela experiência, pelo Léo Ortiz pelo futebol que vem apresentando. O Gerson caiu um pouco mais, apesar de ser uma convocação questionável, pode ser legal. Agora não concordo com o Wesley, que desde que vestiu a camisa da seleção brasileira não vem repetindo boas atuações, inclusive no Flamengo, Varela na posição tem se destacado um pouco mais do que ele. Vamos torcer para o sucesso do Ancelotti da nossa seleção. Tele Brasil no Esporte. E vamos agora à terceira notícia de esporte, falando de Brasília, que se prepara para receber 1.800 motoclubes do Brasil e de várias partes também do mundo. Dia 24 de julho, é um evento que começa em 24 de julho e vai até 5 de agosto. Capital do país, então, se transforma em capital do Moto Week, considerado o maior festival, inclusive de motos e rock da América Latina. Vamos acompanhar e conhecer mais de perto esse evento. Já são 21 anos de história. Durante 10 dias, o Parque de Exposições da Granja do Torto, em Brasília, se transforma numa verdadeira cidade das motos e do rock. E não é pequena. Este ano, a expectativa é receber 800 mil pessoas, 300 mil motos, 1.800 motoclubes do Brasil e do mundo. Serão representantes de mais de 10 países. Numa estrutura com praças de alimentação, diversos tipos de comércio, serviços, alojamentos, mais de 100 shows e muita diversão. O festival sempre é uma experiência diferente a cada ano, né? Então a gente brinca que se a gente fizesse a mesma coisa, o público teria uma experiência diferente. A gente vai ter ali tirolesa, bungee jump, roda gigante, todas gratuitas ao público, porque é uma experiência proporcionada pelas próprias marcas. Toda essa estrutura funciona 24 horas, já que os motociclistas moram no evento, literalmente.
O parque é montado de maneira sustentável e durante o dia recebe visitantes especiais, pessoas em situação de vulnerabilidade, que têm acesso a diversos serviços de graça. Além de serviços, a assistência médica e tudo mais, a gente proporciona entretenimento, principalmente para as RAs, para a periferia, trazendo elas para dentro do festival, para que elas conheçam esse universo das duas rodas, mas que mais do que isso, que elas se inspirem em todas as pessoas que estão trabalhando com a gente. Tele Brasil no Esporte. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato. As nossas redes sociais continuam através do Instagram, através do nosso site, o palhão.com.br, o WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Estamos atendendo a todos aqueles que nos procuraram. O Palhão, Rua Oiapoque, no Brás, em São Tele Brasil no Esporte. E vamos agora à quarta notícia, falando aí então dos torcedores do Corinthians, que inclusive invadiram a sede do clube no último sábado, depois que o presidente Augusto Melo, que foi afastado do cargo, tentou retomar o posto. O clube, inclusive, que passa por uma crise política que inclui denúncias de envolvimento com o crime organizado. Vamos observar. Sou metaleiro, ó! Neste vídeo em que o ex-presidente da Gaviões da Fiel, conhecido como Metaleiro, convoca torcedores para irem à sede do clube, na zona leste da capital paulista, dá para ver que o andar em que fica a sala da presidência está tomado. Cerca de 50 pessoas ocupavam o local no começo da noite de sábado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, policiais civis e militares foram acionados para conter o tumulto, que teve início depois que Augusto Melo, que está afastado da presidência do Corinthians, tentou retomar o posto, atualmente exercido por Omar Stabile, primeiro vice-presidente. Os envolvidos na confusão foram levados à delegacia, onde o caso foi registrado como de ameaça, injúria, constrangimento ilegal, promoção de tumulto, incitação à violência, cárcere privado e denunciação caluniosa. O episódio deste fim de semana foi mais um da crise política pela qual passa o Corinthians. Este em especial começou na semana passada, quando o presidente Augusto Melo foi afastado por conta de irregularidades no contrato firmado com a casa de apostas Vai de Bet e que também teria envolvimento com o crime organizado. Na sexta-feira, o Conselho de Ética do Corinthians determinou o afastamento do presidente do Conselho Deliberativo do clube, Romeu Tuma Júnior, o que já tinha sido votado há quase 2 meses. No dia seguinte, a conselheira Maria Ângela de Souza Ocampos, primeira secretária do Conselho, assumiu a presidência do órgão e decidiu anular todos os atos da gestão Tuma Júnior, entre eles o afastamento de Augusto Melo, que levou ao tumulto de sábado. Em meio aos questionamentos jurídicos dos dois lados, tanto Augusto como Omar Stabile se consideram presidentes do timão. Tele Brasil no Esporte. E vamos agora à última notícia de esporte, mas falando para você imaginar o seguinte: um jogo de futsal com 1.500 pessoas da arquibancada. Mas o município onde aconteceu a partida, onde ela foi realizada, tem aproximadamente 5.000 habitantes. Os moradores, então, de São João do Jaguaribe, inclusive, abraçaram o time da cidade, que está na Copa do Brasil. E justamente a cada partida no ginásio, ele acaba ficando pequeno para tantas pessoas e entusiasmo. O repórter Elmar Lima, da TV Ceará, também parceira da nossa rede de comunicação, a comunicação pública, foi conferir e mostrar o que o futsal virou. Justamente ele se tornou uma febre na cidade. Vamos acompanhar. E vamos agora então falar da cidade de São João do Jaguaribe. Os moradores abraçaram o time da cidade, que está na Copa do Brasil, e a cada partida, o ginásio local fica pequeno para tanto entusiasmo. E vamos então à reportagem da TV Ceará para conferir e mostrar o porquê o futsal virou febre nesta cidade. Você já imaginou se o coração de uma cidade fosse um ginásio? Aqui pulsa forte. Aqui, todas as energias positivas de São João do Jaguaribe se encontram nas arquibancadas, nas palmas, nos gritos. É como se o Brasil inteiro borbulhasse nesse pedacinho do Ceará. Todo
mundo entende, o futsal renasceu a cidade. O futsal não é só o jogo, é transformação. Agora imagina, uma cidade de menos de 5 mil moradores estreando num campeonato nacional. 1/3 de São João junto, entre bandeiras, camisas, entre gritos, estava ela, a Keile, aqui considerada a torcedora número 1. Futsal transformou a cidade. A cidade estava para baixo, não tinha clima. Depois que aconteceu esse projeto, a cidade começou a desenvolver, crescer, trouxe jovens, adultos, idosos. Então, para mim, é uma emoção. Na estreia, o time venceu o América Mineiro por 4-2 com autoridade. Uma estreia na nossa casa, a torcida realmente compareceu em peso e graças a Deus a gente saiu com uma grande vitória. O Campeonato Brasileiro, ele dá a impressão de ser uma competição bem longa, mas na verdade são só 10 jogos a primeira fase. E vencer em casa é determinante. A cidade de São João do Jaguaribe realmente vive o futsal. A atmosfera aqui é tamanha que a gente chega e em pouquíssimo tempo já é contagiado por toda essa torcida. Também pudera, o time faz em quadra com que todos os torcedores comemorem muito na arquibancada. Momento histórico para São João do Jaguaribe. Pela primeira vez, um time do interior do estado do Ceará joga o Campeonato Brasileiro numa cidade onde o esporte é fundamental. Um time que une gerações. O seu Francimar, aposentado, vem a todos os jogos desde o primeiro amistoso. Joga bem o time. Já foi campeão cearense, campeão norte-nordeste. O senhor aqui? E eu aqui. Vem todos os jogos? Todos os jogos. Eu moro quase dentro da rua ali. E o projeto não para, hein? Segue forte, seguro, crescendo, buscando engrandecer ainda mais a cidade em todos os âmbitos. Porque quando um time sonha unido, uma cidade toda sonha junto. Brasil no Esporte. E com esta última informação, o Tele Brasil Esporte no ar vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Até lá!